A luz da manhã se estendia pela mesa da cozinha, pálida e fina, do tipo que fazia tudo parecer mais frágil do que realmente era. Eu havia deixado um pedaço rasgado de papel e escrito 3 palavras em letras maiúsculas e cuidadosas: pão, detergente, banco. A lista não tinha nada de especial, mas a palavra banco parecia mais pesada que as outras. Li 2 vezes, como se a repetição pudesse aliviar o nó no meu estômago. A batida na porta veio mais cedo do que eu esperava. Quando abri, meu pai, Geraldi, estava lá com seu sorriso largo, o mesmo que usava havia décadas. Sempre que queria que algo parecesse inofensivo, era esse sorriso que surgia sem sacolas de compras, sem jornal da manhã, apenas aquele sorriso e uma energia apressada demais atrás dele. Elaine veio logo depois, segurando contra o peito uma pasta de couro fina, como se fosse um escudo. Clara, disse meu pai, entrando antes mesmo que eu convidasse. Achamos que seria bom pegar você antes das suas tarefas. Perfeito. A voz dele era ágil, coberta de calor, mas com uma ponta que eu não conseguia ignorar. Os olhos de Elaine percorreram o balcão, as cartas empilhadas perto da pia, a xícara de chá meio vazia que eu ainda não havia terminado. É um bom dia para colocar tudo em ordem, ela acrescentou, apertando mais forte a pasta. Dobrei a lista e a enfiei no bolso. Meu coração acelerou, mas mantive o rosto firme. Rotina, pensei. Apenas haja como se fosse qualquer outra manhã. Fui até o armário pegar meu casaco, ganhando alguns segundos. Dentro do quarto, minha mão roçou no pequeno envelope que eu havia escondido dias atrás. Coloquei o envelope dentro da bolsa e voltei para a cozinha, onde meu pai já estendia a mão em direção às chaves do meu carro. Ele colocou a pasta de couro sobre a mesa como se fosse parte do lugar. Bateu 2 vezes na capa com os dedos. O som ecoou alto demais no silêncio da sala. Não é nada complicado, Clara, disse ele. Só algumas assinaturas para agilizar as contas. Assim o banco não te liga com perguntas. Depois você vai me agradecer. Elaine puxou uma cadeira e sentou-se perto. A pasta ficou pressionada entre nós. O perfume dela se espalhou, doce e cortante, tornando o ar mais pesado. Sua mão pousou levemente no meu cotovelo, mas o aperto logo se firmou até o osso doer. Ela não olhou para mim, olhou para meu pai, como quem espera uma deixa. Sorri de leve, mas meu peito se apertou. Eram táticas antigas. Depois do enterro da minha mãe, eu já tinha visto aquilo acontecer inúmeras vezes, meu pai organizando o espólio, ajudando a pagar contas que eu poderia ter resolvido sozinha, falando com os gerentes do banco enquanto eu ficava calada ao lado dele. Na época, ele me convenceu de que estava me protegendo. Agora eu era mais velha, mas a pressão tinha o mesmo peso. Vou precisar de 1 minuto antes de sairmos, falei, empurrando a cadeira para trás. Os dedos de Elaine se soltaram, deixando uma dor leve no meu braço. O sorriso do meu pai não vacilou, mas os olhos dele me acompanharam pelo corredor. No quarto, abri a gaveta da mesa de cabeceira. Sob lenços dobrados estava o envelope que eu havia preparado, simples, lacrado, com minha letra na frente, 4 palavras. Segurei o envelope por um instante, tentando controlar a respiração. Meu plano era pequeno, mas era meu. Coloquei-o dentro da bolsa, ao lado da carteira e do documento, e fechei a gaveta sem fazer barulho. Quando voltei, meu pai já estava de pé junto à porta, chaves do carro na mão, o sorriso ainda impecável, como se nada tivesse sido decidido ainda. O ar da manhã estava cortante quando saímos, e ele balançou as chaves como se fosse direito dele segurá-las. Eu dirijo, disse, abrindo a porta antes que eu pudesse protestar. Sentei-me no banco de trás, a bolsa apertada contra mim. Elaine ocupou o banco do passageiro, a pasta nunca saindo de suas mãos. Quando pegamos a rua estreita, meu pai preencheu o silêncio com aquele tipo de conversa que parecia inofensiva. A loja de ferragens está em promoção esta semana. Boas ofertas em escadas. E o clima está mudando cedo. Já parece outono. Ele falava com o mesmo tom que usava com os vizinhos, aquele que disfarçava comando em simpatia. Observei as casas passarem, varandas cobertas de flores de fim de verão, calçadas ainda úmidas dos aspersores. Cada curva nos levava mais perto da Congress Street, mais perto do banco. Meus dedos tamborilavam na alça da bolsa. Repeti para mim mesma, respire devagar.
Elaine se mexeu no assento e abriu a pasta no colo. Inclinou-a de modo que eu pudesse ver. Estes são os formulários, disse num tom leve. Nada complicado. Eles só mantêm tudo em um só lugar. Menos estresse para você. Ela bateu com o dedo bem cuidado em uma linha. Iniciais aqui. Isso só significa que eles podem falar comigo se precisarem de alguma coisa. Meus olhos seguiram a mão dela. No topo da página, em letras pretas e pesadas, estava escrito: procuração. A palavra pareceu engrossar o ar ao meu redor. Não apontei. Não discuti. Deixei a pasta aberta por mais alguns segundos antes de desviar o olhar. Meu pai me encarou pelo retrovisor, seus olhos encontrando os meus. Você me ensinou que família cuida uns dos outros, ele disse. A voz soava quase suave, mas as palavras carregavam um peso que me esmagava. Voltei o olhar para a fileira de lojas que surgia à frente, vitrines iluminadas pelo sol da manhã. A esquina do banco apareceu logo adiante, sua fachada de vidro refletindo o céu. A mão do meu pai se apertou no volante enquanto ele nos guiava para o estacionamento. O pátio estava meio cheio, com o movimento típico de uma manhã de dia útil. Meu pai estacionou perto da entrada e saiu rápido, contornando o carro antes mesmo de eu alcançar a maçaneta. Abriu minha porta com um cuidado exagerado. Cuidado, disse, como se eu fosse frágil, como se não tivesse sido a própria mão dele a me trazer até ali. As portas de vidro da agência da River Street brilhavam com o reflexo do céu. Lá dentro, o ar era mais fresco, com um leve cheiro de café e chão encerado. As pessoas se moviam em silêncio entre os balcões, rostos voltados para suas tarefas. Caminhei entre meu pai e Elaine, a presença deles me comprimindo para dentro, como paredes estreitas na fila do caixa. Uma jovem de olhos gentis ergueu o olhar. Na plaqueta, li um nome, Maia. Seu sorriso vacilou por um instante quando reparou na mancha roxeada no meu braço, vestígio do aperto de Elaine dias atrás. Naquele breve segundo, senti que alguém me via. Só por um instante, antes que a expressão dela voltasse ao profissionalismo. Meu pai me guiou até uma mesa baixa na sala de espera, colocando a pasta de couro sobre ela com determinação. Ele colocou uma caneta na minha mão antes mesmo de eu me sentar, a voz baixa, sem vestígio de alegria. Só assina, Clara. É a rotina. Não torne isso mais difícil do que precisa ser. Elaine se sentou perto, mais perto do que o aceitável. Sua mão voltou ao meu cotovelo, o aperto agora mais duro, o perfume dela preenchendo o ar entre nós. Ela se inclinou, sussurrando apenas para mim. Uma assinatura e tudo acaba. Não lute contra isso. Olhei para a caneta apoiada nos meus dedos. Noites de planejamento passaram pela minha mente, o envelope na minha bolsa, os ensaios silenciosos do que eu faria quando chegasse o momento. Eu havia repetido inúmeras vezes para mim mesma: não congele, não ceda. Ergui os olhos da mesa até a parede oposta, controlando a respiração. Contei devagar na cabeça, como havia praticado. 1, 2, 3, 4, 5. Meu pulso desacelerou, a tensão na mão afrouxou e o medo que ameaçava me esvaziar começou a recuar. Do outro lado do saguão, uma porta se abriu com um clique, e a gerente da agência surgiu. Julia Brooks apareceu com a autoridade silenciosa de quem conhecia aquele lugar há anos. Seu blazer azul marinho estava impecável, o crachá preso de forma reta. Ela sorriu com cordialidade, dirigindo-se primeiro ao meu pai e depois deixando o olhar repousar em mim por um segundo a mais do que a cortesia exigia. Por que não levamos esses papéis até uma mesa? Sugeriu. Sempre é mais fácil revisar em privado. Meu pai assentiu rapidamente, ansioso para avançar. Elaine se levantou ao lado dele, a pasta firme sob o braço. Eu o segui, a bolsa colada ao corpo, a respiração medida. Enquanto nos conduzia até sua sala, Julia fez uma breve pausa no balcão dos caixas. Maia, pode me trazer uma água em alguns minutos? Pediu. As palavras eram banais, mas o olhar que lançou não era. Maia inclinou a cabeça quase imperceptivelmente. Um sinal foi recebido dentro do escritório. Julia fez um gesto em direção às cadeiras. Meu pai puxou uma para perto de mim, empurrando novamente a caneta na minha mão. Vá em frente, Clara murmurou, baixando a voz num tom que ele devia achar acolhedor. É a rotina.
Elaine se sentou do outro lado, sua mão encontrando meu braço mais uma vez. Júlia acomodou-se à nossa frente. Só vou fazer cópias dos documentos para o nosso arquivo, disse, estendendo a mão. Meu pai hesitou por um instante, depois colocou a pasta sobre a mesa. Enquanto Júlia abria, enfiei a mão na bolsa, meus dedos roçaram o envelope liso, as bordas já gastas pelos ensaios. Tirei-o com cuidado e o deslizei por baixo do meu documento e do comprovante de depósito, como se fosse parte da pilha de rotina. Aqui estão meus documentos, falei, com a voz firme, entregando-os. Júlia os recebeu sem vacilar. Por um momento, seu olhar encontrou o meu. Nada em sua expressão mudou, mas senti como se um fio tivesse se estendido entre nós. Ela se levantou, a manga roçando a beirada da pasta, e saiu do escritório com passos medidos. Meu pai se inclinou para mais perto, sussurrando. Quase terminado agora. Mantive os olhos fixos na porta que Júlia acabará de fechar, ouvindo o clique distante da copiadora no corredor. O escritório era pequeno, cercado por paredes de vidro, a porta fechada suavemente. Um aparelho de ruído branco zumbia discretamente no canto. Meu pai se sentou diante de mim. A pasta aberta diante de nós parecia um convite e uma ameaça ao mesmo tempo. Ele empurrou a caneta na minha direção de novo. É rotina, Clara. Você está fazendo disso algo maior do que é. Elaine se inclinou do meu lado, a mão dela se fechando em torno do meu antebraço. As unhas dela pressionaram forte o suficiente para esbranquiçar minha pele. Não enrola, sussurrou. Só assina. O perfume dela grudava no ar, pesado e cortante, sufocando o espaço entre nós. Júlia se moveu com calma eficiente, puxando uma cadeira para a ponta da mesa. Não estendeu a mão para a caneta, não lançou um olhar sequer para os formulários. Em vez disso, falou num tom leve, quase casual. Antes de começarmos, preciso fazer cópias dos documentos de identidade de todos para o arquivo. É padrão em toda revisão de documentos. Ela olhou diretamente para mim ao dizer isso. Senhorita Henley, posso ver o seu? Inspirei fundo, deslizei a mão dentro da bolsa e encontrei os itens na ordem ensaiada. Primeiro, a carteira. Coloquei minha habilitação sobre a mesa. Depois, depositei o comprovante bancário por cima, como se fosse hábito. Por último, com o gesto treinado em tantas madrugadas, deslizei o envelope simples por baixo deles. Aqui estão meus documentos, disse, firme. Meu pai recostou-se na cadeira, aliviado, certo de que eu tinha cedido. Elaine afrouxou um pouco o aperto, embora sua mão ainda repousasse contra meu braço. Júlia recolheu a pequena pilha sem a menor hesitação. Seus olhos tocaram os meus por meio segundo. Nenhuma mudança na expressão. Nenhum sinal perceptível a quem observasse. Mas eu senti o reconhecimento. Ela caminhou até a porta e saiu para o corredor. O som suave da copiadora começou alguns segundos depois. Meu pai soltou o ar devagar, batucando a caneta contra os papéis como se marcasse o ritmo da própria vitória. Viu? Disse em voz baixa. Estamos quase terminando. Mantive o olhar fixo na parede de vidro, onde a figura de Júlia passou uma vez, a mão ao lado do corpo, a expressão composta. Meu pulso se estabilizou, não por rendição, mas pela certeza de que meu bilhete já não me pertencia. Júlia voltou sozinha, trazendo a pasta e uma pequena pilha de cópias. Seus movimentos eram firmes, o sorriso intacto. Colocou tudo em ordem sobre a mesa e entrelaçou as mãos. Antes de prosseguirmos, disse, precisamos verificar algumas informações diretamente com a titular da conta. Faz parte dos nossos requisitos de conheça seu cliente. Vou precisar falar com a senhorita Henley sozinha por alguns minutos. Meu pai deu uma risada curta, do tipo que tenta encerrar a conversa sem pedir permissão. Às vezes ela não ouve bem. Eu ajudo com isso. Júlia não se abalou. Já chamo vocês de volta. Esta parte é obrigatória por regulamentação. Ela fez um gesto em direção ao corredor, a voz calma, o olhar firme. Os dedos de Elaine apertaram meu braço uma vez mais antes de se soltarem. Vamos esperar lá fora, disse ela num tom animado, mas o olhar que lançou foi tão cortante quanto o vidro. A porta se fechou atrás deles, e o escritório mergulhou no silêncio. Júlia se inclinou para a frente, a voz agora mais suave. Clara,
Eu li o seu bilhete. Meu peito se apertou, mas mantive o olhar fixo no dela. Ela continuou, firme e baixa. Preciso te fazer 3 perguntas. Você pode responder sim, não ou explicar, se quiser. Primeiro, você está sendo pressionada a assinar documentos que não deseja assinar? Sim, sussurrei. Segundo, você entende que esses formulários dariam controle do seu dinheiro e da sua casa ao seu pai e à sua madrasta? Sim. Terceira pergunta, você se sente segura em casa quando eles a visitam? Olhei para minhas mãos, a crista pálida da unha iluminada pela luz. Não. Júlia assentiu levemente. Nenhuma surpresa em seu rosto, apenas determinação. Ela pegou o telefone da mesa e discou com dedos precisos. Suas palavras saíram curtas, exatas. Aqui é a agência da River Street. Temos uma cliente idosa sob coação. Possível fraude em procuração. Iniciando o bloqueio, solicitando revisão de conformidade e contato com a polícia de Portland. Desligou e voltou a me encarar. Você fez a coisa certa, disse em voz baixa. O som de passos no corredor indicava que meu pai e Elaine esperavam logo atrás do vidro. A porta se abriu, e Júlia os convidou a entrar novamente. Eles retomaram seus lugares, meu pai afundando pesado na cadeira, Elaine alisando a saia com precisão desnecessária. Júlia colocou um pequeno gravador sobre a mesa e apertou um botão. Para fins de precisão, registramos as revisões de documentos. Isso protege todas as partes. Meu pai forçou uma risada. Ótimo, vamos seguir. Clara sabe que só estamos simplificando as coisas. Ele empurrou a pasta na direção de Júlia. Ela abriu com cuidado, examinando a primeira página. Seus olhos se demoraram no canto onde o carimbo do cartório se espalhava de forma irregular pelo papel. Virou outra página, a voz calma. E quem preparou esses formulários? Tabelião móvel, respondeu Elaine rapidamente. Perfeitamente padrão. Júlia assentiu como se apenas registrasse a informação, mas percebi o lampejo de dúvida em seus olhos. Ela colocou o documento aberto sobre a mesa. Este número de selo não corresponde aos nossos registros. Vamos confirmar em breve com o setor de conformidade. O maxilar do meu pai se enrijeceu. É válido. Não perderíamos tempo aqui à toa. A voz dele se elevou, cortante o bastante para partir a sala em duas. Elaine segurou seu braço, o sorriso ainda no rosto. Geraldi, deixe ela verificar. Não há mal nenhum nisso. A voz soava calma, mas o leve tremor em sua mão a denunciava. Do outro lado da parede de vidro, notei o segurança se mover perto da entrada. Um clique discreto ecoou, as portas se trancaram, o movimento firme, quase despercebido. Júlia seguiu impassível, sem se deixar afetar. Antes de prosseguirmos, também vou precisar das respostas da Clara com as próprias palavras. Ela voltou o olhar para mim, paciente, firme. Senti o peso do olhar do meu pai queimando minha pele. O perfume de Elaine pairava perto demais. Minha garganta se apertou, mas a voz se manteve firme. Estes formulários dão a eles controle sobre meu dinheiro e sobre minha casa. Júlia inclinou a cabeça, registrando minhas palavras. Do lado de fora, distante mas constante, o som da sirene subia pelas ruas de Portland. Dentro da sala, meu pai se remexia na cadeira, a caneta batendo contra a mesa, traindo seu incômodo crescente. As sirenes silenciaram de repente, e instantes depois 2 policiais entraram na agência. Júlia abriu a porta do escritório e os apresentou, oficiais Ramírez e Tim. A presença deles não foi ruidosa, mas preencheu o espaço com outra forma de autoridade. Ramírez se sentou ao meu lado, enquanto Tim permaneceu de pé, o olhar percorrendo a sala. Senhora, disse Ramírez, em tom suave, a senhora está bem? Assenti e levantei a manga, revelando a marca roxa já desbotando no meu braço. Elaine apertou, falei. Minha voz saiu baixa, mas o gravador na mesa captou cada palavra. A boca de Elaine se contraiu, mas ela não disse nada. Meu pai recostou-se, balançando a cabeça. Ela se machuca com facilidade. Isso tudo é exagero. Ignorei-o e levei a mão ao prendedor de gravata preso à minha gola. Isso grava, expliquei, soltando-o com cuidado. Ele havia gravado tudo desde o momento em que saímos da minha casa.
Júlia o recebeu com um aceno e o colocou ao lado da pasta. Atendeu uma ligação do setor de compliance em seu telefone de mesa, ouvindo com atenção. Entendido, disse por fim, voltando-se para os oficiais. A comissão de cartório listada aqui não existe. É uma falsificação. O rosto do meu pai ficou rubro, uma mistura de fúria e incredulidade. Isso é um absurdo. Rosnou. Júlia o ignorou, abrindo uma pasta separada que mantinha de lado. Há mais uma coisa. 3 semanas atrás, Clara constituiu um traste em vida. Seus bens, incluindo a casa, já estão nele. Ela e o irmão, Daniel, são co-curadores. As palavras pairaram pesadas na sala. Meu pai me olhou como se eu tivesse falado em outra língua. Você fez isso pelas minhas costas. Fiz para me proteger, respondi, firme agora, sem nenhum tremor. O silêncio que se seguiu só foi cortado pelo zumbido suave da máquina de ruído branco, conduzindo-nos ao acerto final. Os oficiais se levantaram, já com a decisão tomada, e pediram que meu pai e Elaine também se levantassem. Meu pai balbuciou sobre um assunto de família. Elaine exigiu um advogado. Nenhum dos dois conseguiu impedir o inevitável. Foram escoltados para fora, suas vozes ecoando pelo saguão até que a porta se fechou atrás deles. Júlia organizou os documentos em uma pilha impecável e os deslizou em minha direção. Vamos preservar tudo para a investigação, disse. Sua calma me sustentava quando meus próprios joelhos ameaçavam ceder. Agradeci em voz baixa, minhas palavras não carregando todo o peso da gratidão que eu sentia. Do lado de fora, a luz da tarde parecia mais clara do que quando eu havia entrado. Daniel me esperava em sua caminhonete, chamado por Júlia. Ele me ajudou a subir, a mão firme em meu ombro, e me levou para casa em silêncio. Mas aquele silêncio não era vazio. Era protetor. Em casa, Daniel se moveu com propósito. Ele trocou as fechaduras, instalou uma pequena câmera acima da varanda e verificou cada tranca das janelas como se estivesse selando uma fortaleza. Eu preparei chá, deixando o apito da chaleira me lembrar de sons comuns, cotidianos. Sentamos juntos à mesa da cozinha, o mesmo lugar onde o dia havia começado, embora agora tudo parecesse diferente. Peguei uma folha de papel e escrevi devagar, minha mão já não tremia. Pai, eu te amo. Quero que você procure ajuda, mas você não pode tocar no meu dinheiro, na minha casa ou na minha vida. Se tentar de novo, chamarei a polícia de novo. Assinei meu nome e dobrei a carta, colocando-a na gaveta ao lado da lista que havia feito naquela manhã. A casa estava silenciosa, mas dessa vez era um silêncio seguro. Minhas mãos repousaram sobre a mesa, firmes enfim, prontas para o que viesse a seguir.